pessoal, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O ICL Urgente está começando ao vivo em todos os nossos canais para trazer análises a quente de notícias do Brasil e do mundo. Hoje é sexta-feira, dia 23 de janeiro de 2026. Chegou ao fim essa semana, pessoal, essa semana de notícias pesadíssimas, mais um dia aqui ainda, que a gente tem muito que conversar. Laura Couto ao meu lado nessa sexta. Laura, boa tarde. Gabi, finalmente sextou, né? Boa tarde para você também que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal e comenta de onde você está assistindo o ICL Urgente. Vamos lá, Gabi, que hoje também tem bastante coisa antes de sextar, né? Vamos, tem muita coisa antes de sextar. Até falando sobre isso, a gente vai falar de um caso de relacionamento conturbado, caso talvez de relacionamento tóxico, amor platônico. Tem várias maneiras que a gente pode definir isso daí. Agora, eu pergunto para vocês, pessoal, nessa sexta-feira, se sexta-feira é um dia que vocês costumam sentir saudade de ex. Por que eu estou perguntando essa história? Porque parece que o Tarcísio de Freitas sentiu essa saudade. Ele, governador de São Paulo, prometeu agora, depois de tudo que rolou, e a gente vai retomar essa história, te relembrar, refrescar sua memória, mas ele disse que vai oferecer, intensificar apoio à candidatura do Flávio Bolsonaro, o filho do Jair Bolsonaro, o predileto, o escolhido para disputar a presidência nessas eleições. Ele estava num evento, Tarcísio de Freitas, de entrega de casas em Embu das Artes, na Grande São Paulo. A gente vai colocar aqui na tela o que ele disse para a gente analisar junto. Vamos lá. O ex-presidente nunca me pressionou por nada. Nosso relacionamento sempre foi de amigo. Ele nunca me pediu nada. A única coisa foi para ser candidato ao governo do estado de São Paulo. Não tem nada de pressão, até porque agora a gente vai trabalhar muito em prol do Flávio Bolsonaro. Não vai ter problema nenhum quanto a isso. Então ontem foi um dia que o Tarcísio de Freitas meteu um vou ver e te aviso, a gente vai se falando, e hoje foi meio um volta para mim, Jair, eu vou até apoiar o seu filho, o Flávio Bolsonaro, né? Uma reconciliação. Fato é que deu para perceber que o Tarcísio sentiu. Ontem teve a divulgação da agenda do Tarcísio só com um despacho interno. A extrema-direita, o clã Bolsonaro, eles ficaram bem chateados depois disso, porque pareceu realmente que o Tarcísio estava menosprezando, né? Ele disse que estava muito ocupado para visitar o Jair Bolsonaro na Papudinha. E o Jair está precisando de cabo eleitoral em São Paulo. Então, a expectativa é que realmente ele aceite aí de bom grado, aliás, nem tão de bom grado assim, porque essa família não aceita nada de bom grado, sempre tem uma coisa em troca, nada de graça, né? Mas vamos acompanhar o desenrolar dos capítulos dessa novela. Antes disso, antes de fazer esse aceno, vamos dizer, bem claro, citando nomes, antes disso até ele contrariou o Tarcísio, o centrão, de alguma maneira, e uma parte da extrema-direita que ainda quer, que ainda deseja que o Tarcísio seja o candidato à presidência. O governador de São Paulo já tinha feito uma publicação com esses primeiros acenos ao clã Bolsonaro. Ele publicou no X, a gente vai mostrar aqui na tela para vocês, falando com todas as letras que vai disputar a reeleição em São Paulo. Então ele diz o seguinte: sou pré-candidato à reeleição do governo do estado e irei trabalhar sempre por uma direita unida e forte para tirar a esquerda do poder. Qualquer informação diferente dessa não passa de especulação. Irei visitar o presidente Bolsonaro, a quem sou e serei grato e leal, na próxima quinta-feira, para prestar o meu total apoio e solidariedade. Então, em nenhum momento dessa postagem o Tarcísio cita diretamente o Flávio Bolsonaro, como ele fez hoje, falou sobre isso no evento, e o foco do Tarcísio era realmente agradar o Jair, não o Flávio, até porque a gente sabe que essa relação aí não é muito boa, né? Mas antes disso tudo, cancelar a visita, não citar Flávio no post, até pode parecer, pouca coisa, só que tem uma motivação aí por trás, um jogo político que a Laura Couto traz aqui pra gente também.
Gabi, parece que o Tarcísio estava querendo levantar a voz depois de tomar tanta porrada da família Bolsonaro, né? Isso porque, segundo a avaliação de aliados do governador de São Paulo, a decisão de não visitar o Bolsonaro na data marcada foi uma tentativa de impor limite aos filhos do ex-presidente. Além disso, como a gente trouxe ontem, o próprio Tarcísio não tinha nada de importante na agenda pública dele para ter que desmarcar a visita na Papudinha. E como mostrou a Folha de São Paulo, o governador cancelou o encontro com Jair depois de se irritar com a declaração do filho do ex-presidente Bolsonaro, o Flávio, de que o encontro seria para que o Tarcísio ouvisse aí que a candidatura presidencial estava descartada, né? A candidatura presidencial do Flávio. Talvez seja meio tarde para recalcular a rota com os Bolsonaro agora, né, Gabi? Depois de ter se ajoelhado para a família do Jair Bolsonaro e engolido calado muitas críticas do Eduardo, que está nos Estados Unidos, por exemplo. Com certeza, Laura. E acho que ele sabe disso, o Tarcísio, tanto que ele foi questionado sobre essa questão da visita ao Jair Bolsonaro e deu uma boa desconversada. Então, acho que ele sabe muito bem disso. Até falou que foi uma razão pessoal, solicitou outra data imediatamente. Até no post ele já disse que está com essa visita marcada para quinta-feira que vem e a gente vai acompanhar. Vamos falar sobre mais treta da extrema-direita, pessoal? O pastor extremista Silas Malafaia usou as redes para responder o nepo baby da ditadura. Lembra dele, o Paulo Figueiredo? Numa entrevista, o Malafaia defendeu a candidatura do Tarcísio mais uma vez à presidência e o Figueiredo disse que o Malafaia estava apostando no cavalo errado. Mais uma vez a gente vai trazer essa treta, os detalhes todos estão nas redes sociais, né, Laura? Gabi, foi uma briga feia. O Malafaia deu um verdadeiro chilique, como ele sempre faz. Olha só o que ele disse, abre aspas, aqui não vai dar para fazer a voz do Malafaia, mas vamos lá. Paulo Figueiredo, triste é ver você usar expediente para me denegrir usando o fato de 24 anos atrás. Quando apoiei Lula, não existia nenhuma acusação de corrupção contra ele, não tínhamos candidatos da direita, só esquerda e centro-esquerda. Fácil é ficar aí nos Estados Unidos atacando Alexandre de Moraes e os que pensam diferente. Mesmo Alexandre de Moraes mandando me investigar, voltei para o Brasil e não me escondi no exterior. Enquanto muitos estavam com medo, eu botei a minha cara a tapa. Você é macho? Volta para o Brasil como eu fiz e encara Alexandre de Moraes aqui. Você não passa de um frouxo falastrão que não suporta as opiniões contrárias. É assim que o comunismo age. Perdeu uma oportunidade de ficar calado e não falar asneira. Olha só que baixaria, Gabi. E não foi só isso. Depois, o Malafaia chamou o Paulo Figueiredo para o debate e falou de democracia. Difícil acreditar, né? Mas enfim, olha só o que o Malafaia disse. Quer debater comigo? Amo a liberdade de opinião e debater com contrários. Isso é democracia. Vai correr ou você aprendeu com seu pai, que foi ministro de 2 generais ditadores que presidiram o Brasil no regime militar? Médici, o maior torturador de todos, e Geisel, que não suportavam opiniões contrárias. Vai topar ou vai ficar fazendo live só com os que pensam como você? Está desafiado. Aí o Malafaia assumiu que a ditadura existiu e ainda criticou tortura. Gabi, mundo invertido, né? Eita! Será que o Figueiredo vai topar esse desafio? Eu tô pagando pra ver, viu, Laura? Agora, impressionante o Malafaia, né? Ele teve o quê? Um rompante democrático quando ele escreveu essas mensagens aí pro Paulo Figueiredo? Ele tão apoiador do Jair Bolsonaro, de carreata golpista, frequentador assíduo das carreatas golpistas, agora postando isso daí? Vamos ver, vamos acompanhar essa história aí. Bom, falando em golpista, gente, o ministro Alexandre de Moraes negou as opções de trabalho apresentadas pelas defesas do general da reserva Mário Fernandes e também o ex-comandante da Marinha Almir Garnier, os dois presos no processo da trama golpista. Vamos relembrar a história? Está aqui a manchete na tela. O objetivo do trabalho é reduzir as penas dos militares, claro, mas eu quero relembrar as penas de cada um deles e o que eles fizeram segundo a condenação. O Almir Garnier foi condenado a 24 anos de prisão e ele foi aquele que colocou as tropas à disposição, acusado, né, de ter oferecido suporte da Marinha para impedir a posse do presidente Lula. Já o Mário Fernandes, também um personagem importante dessa história, ficou muito conhecido quando vazaram aquelas imagens bastante agressivas do Mário Fernandes,
falando a respeito do presidente Lula, enfim, das demais forças democráticas, na verdade, ele foi condenado a 26 anos e 6 meses de prisão, está preso desde 2024, porque a Polícia Federal fez uma operação e encontrou aquele plano do punhal verde e amarelo, que estava prevendo a morte, o assassinato do presidente Lula, também o assassinato do vice, Geraldo Alckmin, e do próprio Alexandre de Moraes. A Laura Cote também tem mais detalhes sobre essa decisão, sobre o que diz a decisão. Laura. Gabi, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou o plano de trabalho apresentado para os 2 militares. Na decisão, o ministro considerou que as tarefas são incompatíveis com os atos que levaram eles 2 a serem condenados. No caso, aí, o golpe de Estado, né? Tentar um golpe de Estado. No caso do general Mário Fernandes, o Comando Militar do Planalto indicou que ele faria atividades de análise de obras literárias de cunho histórico-profissional e pesquisas de cunho técnico-profissional para a formação militar. Já no caso do Almir Garnier, o Comando de Operações Navais apresentou uma série de sugestões de trabalho para o Garnier na área de avaliação de sistemas, como o gerenciamento da Amazônia Azul, Gabi. Mas na decisão, o ministro Alexandre de Moraes destacou que as atividades seriam diretamente relacionadas com o aperfeiçoamento das Forças Armadas e que eles foram condenados justamente por condutas absolutamente incompatíveis com o Estado de Direito, Gabi. Isso, Laura. O ministro Alexandre de Moraes até pediu que o Comando Militar apresente outros planos de trabalho e orientou que essas atividades sejam principalmente administrativas, ou seja, aquela clássica papelada. Tô dando uma olhada aqui nos comentários, a MH Schweitzer diz: quer trabalhar? Primeiro faça um curso de intensivo de História do Brasil e Democracia. Eu gostei dessa sugestão, até deixar claro aqui que a questão não é remissão de pena, né? E sim que esses oficiais violaram o Estado Democrático de Direito, até pegando aqui a sugestão desse comentário do chat. Agora eles estão tentando utilizar patente, vínculos ainda com essas instituições, com as Forças Armadas, para continuar, de certa maneira, atuando nessas áreas. Além do privilégio, eles trabalhariam em áreas sensíveis para o Estado que eles próprios tentaram subverter. Então, isso é um absurdo, para dizer o mínimo. Até falando nisso, a justificativa também é essa de um projeto de lei apresentado pela deputada federal Érica Hilton para tentar impedir que esses condenados justamente ocupem as atividades estratégicas no Estado brasileiro como forma de remissão de pena. A manchete está no nosso site, vale a pena acompanhar, porque essa iniciativa até surgiu, do plano, do projeto da Érica Hilton, depois das reportagens do nosso repórter, o Kleber Lourenço. Então, vale a pena acompanhar toda essa história desde o início. Agora, um outro assunto importante aqui que a gente traz é o desdobramento do rolo do Banco Master. Hoje, o presidente Lula se posicionou a respeito disso, sobre o escândalo financeiro. Ele classificou o esquema como um golpe bilionário, criticou também quem defende a instituição do Daniel Vorcaro. A fala aconteceu num evento que aconteceu lá em Maceió, do programa Minha Casa Minha Vida. A gente tem o trecho dessa fala, vamos ouvir e voltar a discutir aqui. Vamos lá? Não é possível que a gente continue vendo o pobre ser sacrificado enquanto tem um cidadão, sabe, do Banco Master que deu um golpe de mais de 40 bilhões de reais. Mais de 40 bilhões de reais. Sabe? E quem vai pagar é os bancos. É o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica que vai pagar, é o Itaú, um cidadão que deu um desfalque de 40 bilhões nesse país. Então, companheiros, e tem gente que defende, porque também está cheio de gente que falta um pouco de vergonha na cara nesse país. Deu papo reto o presidente Lula, e vai lembrar que o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, já tinha feito isso também. Aliás, disse que essa fraude é a maior da nossa história. Tem também informações, continuando nos rolos do Banco Master, informações de um depoimento que o Daniel Vorcaro, o dono do banco, deu para a Polícia Federal no final de 2025, só que isso vazou agora e eu trago todas essas informações para vocês. O Vorcaro disse que tem amigos de todos os poderes, gente. Não é brincadeira, não. Ele disse isso, só que ele não era capaz de nominar individualmente quem frequentava a residência dele.
porque ele é tão popular que ele não se lembra, né? Mas o dono do Master, ele citou nominalmente o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, do MDB. Ele disse que o Vorcaro, né, que conversou mais de uma vez sobre a proposta de venda do BRB, controlado pelo governo do DF, e o Vorcaro disse que eles já frequentaram também a casa um do outro. Eu quero saber o posicionamento que disse o Ibanez sobre essa história também. A Laura traz os detalhes. Gabi, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, confirmou que se encontrou ao menos 4 vezes com o banqueiro Daniel Vorcaro, mas negou que tenha tratado da venda do Banco Master para o BRB. O Ibanez disse o seguinte, abre aspas, em momento algum, nas 4 vezes que o encontrei, tratei de assuntos relacionados ao BRB Master. Entrei mudo e saí calado. O único erro meu foi ter confiado demais no Paulo Henrique. Aqui ele se refere ao Paulo Henrique Costa, então presidente do BRB. Bom, e como o nome do Ibanez aparecendo aí mais uma vez no escândalo do Master, os partidos PSB e Cidadania decidiram apresentar juntos um pedido de impeachment contra o governador na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O partido PSOL também protocolou um pedido de afastamento, Gabi. Laura, agora há pouco perguntaram no nosso chat justamente sobre eventualmente um pedido de impeachment. A Laura já traz essa informação que há pedidos protocolados. E até mesmo afirmando no depoimento para a Polícia Federal que tem amigo em todos os poderes e tal, o Vorcaro negou ter conexão com políticos. Ué, mas não faz sentido nenhum. E ele acabou de falar do Ibanez. Mas ele disse que se realmente tivesse tantas conexões assim, que ele não estaria preso ou usando tornozeleira eletrônica. Só lembrando que na primeira vez que o Vorcaro foi preso, por operação da Polícia Federal, ele não ficou nem 2 semanas na cadeia, né? Mais questionado, o Vorcaro afirmou que o negócio com o BRB foi construído tecnicamente dentro do Banco Central. E tem mais também. O diretor de fiscalização do BC, o Ailton Aquino, teria pedido ao então presidente do BRB, anota o nome aí, Paulo Henrique Costa, para que comprasse créditos do Master. O objetivo era ajudar no caixa do banco, então, né? A oferta de compra era de 58% das ações do Master por 2 bilhões de reais. Informações que são do jornal O Globo. Aí, nota, o diretor Ailton Aquino disse que jamais recomendou a aquisição de carteiras fraudadas e abriu sigilo bancário, fiscal e dos registros das conversas que ele teve com o ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa. Pessoal, tem também o braço do STF nessa história. Temos atualizações sobre isso também, especificamente nesse caso que eu vou falar agora, na figura do ministro Dias Toffoli, que você está vendo aqui na tela. Ele é o relator do caso do Banco Master no Supremo e também interrogou o Vorcaro na audiência no final do ano passado também. O problema é que o nome do Toffoli está aparecendo envolvido em alguns rolos suspeitos de envolvimento com o Master, como o Resort Taiaiá. A gente tem falado praticamente todos os dias aqui a respeito desse assunto. Ontem apareceram imagens também no Metrópolis. A gente mencionou no ICL Urgente, inclusive. E a Laura destrincha mais detalhes sobre essa história envolvendo o Dias Toffoli. Laura Cúcio. Olha só, gente, o mesmo jatinho que levou o ministro do Supremo Dias Toffoli para a final da Libertadores em 2025 em Lima, no Peru, também esteve no ano passado nas redondezas do Resort Taiaiá, do qual os irmãos do ministro Dias Toffoli foram sócios. Pelo menos 2 datas aí de visitas do Taiaiá coincidem com diárias de seguranças que atenderam aí o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, na mesma data em que os registros de voos dos jatinhos mostram viagens para a região do Taiaiá, a Justiça pagou para seguranças acompanharem o ministro do Supremo Tribunal Federal em Ribeirão Claro, a cidade do resort, Gabi. É isso, Laura. Em nota, o STF também disse que os magistrados são alvos recorrentes de ameaças e que a segurança tem como finalidade garantir a autonomia dos ministros. Essa foi a justificativa. E você acha que acabou, mas não. Tem mais um fio nessa história, dessa vez envolvendo a Rio Previdência. Então, vamos puxar o fio dessa teia também. Hoje, o presidente e os diretores da instituição da Previdência Social do Rio de Janeiro foram alvo de buscas pela Polícia Federal nessa operação que investiga o Banco Master. E a PF está apurando o quê? Um conjunto de 9 operações financeiras suspeitas da Rio Previdência entre 2023 e 2024,
que resultaram na aplicação de aproximadamente 970 milhões de reais de recursos pertencentes à autarquia do banco. Bom, passado aqui esse desdobramento, a gente puxou os fios da teia do Banco Master, vamos para o noticiário internacional também, pessoal, que não é pouca coisa. Vamos lá, ninguém quer fazer parte daquele grupo, o grupinho exclusivo do Donald Trump, sabe? Aquele tal do Conselho da Paz que o Donald Trump resolveu criar. Hoje, quem recusou o convite foi a Espanha. A Laura vai trazer os detalhes dessa história para a gente também saber quem já recusou, quem não recusou, como é que foi o tom. Laura. Parece que ameaçar a Europa não foi a melhor estratégia para se aproximar dos países europeus. Enfim, o anúncio foi feito pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, que afirmou de maneira assim bem sucinta o seguinte: agradecemos o convite, mas recusamos. Como justificativo, Sánchez repetiu a narrativa de outros países que também recusaram o convite do Trump. O premier espanhol citou a coerência com o compromisso de Madrid com o direito internacional, a ONU e o multilateralismo. Vale lembrar que o Conselho da Paz, que está mais para um Conselho Imobiliário de Gaza, vem sendo visto por parte da diplomacia mundial como uma tentativa de esvaziar a ONU, o principal órgão multilateral do mundo. Agora, a Espanha se junta a essa enorme lista de países que não aceitaram o convite do Trump. E, conhecendo o presidente dos Estados Unidos, ele com certeza vai levar isso para o pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui na tela quais são esses países que já recusaram o convite do Donald Trump para fazer parte desse Conselho da Paz. Agora, não é surpresa para ninguém, depois que o Trump ameaçou a Groenlândia, bateu de frente com Dinamarca, ameaçou a OTAN, então se espera realmente que a Europa e os países europeus tenham essas reações contra o Trump, ainda vem mais por aí. Aliás, aconteceu uma coisa bizarra, mais uma coisa bizarra, porque absolutamente do nada o Trump foi para as redes sociais anunciar que estava desconvidando o Canadá do Conselho de Paz. Olha só, que o veto seria permanente também. Olha só, aqui a manchete no nosso site. A crise é vista como um alerta. É o famoso eu vou desconvidar porque eu vou receber um não, então eu vou me antecipar para não passar vergonha. Vamos ver como é que foi o desconvite do Donald Trump. Prezado primeiro-ministro, por favor, que essa carta sirva para representar que o Conselho da Paz está retirando seu convite sobre a adesão do Canadá, que será o mais prestigiado conselho de líderes já reunido. Que autoestima, né? Em qualquer momento. Obrigado pela atenção sobre esse assunto, presidente Donald Trump. Então já temos o Canadá, que até antes de recusar já foi retirado, já foi rifado pelo Trump, porque imaginou que viria a recusa. Vamos ver qual é a lista completa dos países que já recusaram? A gente vai colocar aqui na tela também, como prometido. Então, a França não vai aderir ao Conselho da Paz, Noruega, Eslovênia, Suécia, Espanha, que a Laura contou para você agora há pouco, e Canadá, que foi expulso antes de aceitar até. Aliás, vale lembrar que a França, o presidente da França, o Emmanuel Macron, ele foi bastante firme nas declarações contra o Donald Trump nesse avanço contra a Groenlândia e também contra a Dinamarca. E a França e a Espanha somam ali, ocupam o top 5 dos países com maior PIB da Europa. Então, não sei se é tão bom assim para o Donald Trump não ter esses países ali fazendo parte, só contribui mais ainda com uma desmoralização, para dizer o mínimo, né? Mas, fora do assunto da Gangue da Paz, os Estados Unidos têm um compromisso hoje lá no Oriente Médio. Conta pra gente, Laura Couto. Não é qualquer compromisso não, viu? Hoje os Estados Unidos, a Ucrânia e a Rússia iniciam a primeira reunião trilateral para negociar o fim da guerra que está prestes a completar 4 anos. Os países vão se encontrar em uma cúpula em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, que deve durar até sábado. Essa é a primeira vez, desde o início da guerra, que os 3 países se sentam juntos para negociar a paz. E vale lembrar que acabar com o conflito na Ucrânia tem sido uma das prioridades do Trump, que assumiu o papel de país moderador. Mas eu não sei como isso fica depois do presidente dos Estados Unidos perder o Nobel da Paz, né, Gabi? Laura, e falando até nos desconvites que o Donald Trump fez aqui no nosso chat, teve gente dizendo, eu imagino que o Canadá está chorando até agora com esse desconvite do Donald Trump e
muitas pessoas lembrando também do discurso do Canadá em Davos, o Fórum Econômico Mundial, justamente que justificaria essa decisão antecipada do Donald Trump. Aliás, foi uma vergonha completa a participação dos Estados Unidos apresentando aquele plano para a reconstrução de Gaza em cima dos corpos assassinados dos palestinos. Vamos trazer outro assunto relacionado ao Donald Trump. A ONU se manifestou, finalmente até de uma maneira assertiva, contra o terrorismo envolvendo os Estados Unidos contra os imigrantes. Manchete do nosso site também, denunciando a desumanização dos imigrantes por parte do Donald Trump. Onde está a dignidade? É o que questiona a ONU, que pediu investigações independentes em relação à morte, pelo menos, de 36 pessoas que estavam sob custódia do ICE, ou seja, sob proteção do Estado, da Polícia de Imigração, nesse caso. A denúncia foi feita depois de um caso muito absurdo, gente. O ICE prendeu 4 crianças em Minneapolis, mais uma vez Minneapolis, que é muito simbólico, depois que matou aquela cidadã americana. Os agentes do ICE mataram a cidadã americana num tiro a queima-roupa. Foi o mesmo local, ali nas proximidades de onde o George Floyd também morreu pelas forças de segurança, né, assassinado, asfixiado pelas forças de segurança. E agora, uma criança de 5 anos foi fotografada durante a prisão. O ICE, como eu disse, prendeu essas 4 crianças em Minneapolis. A gente tem até a imagem aqui e é realmente muito impressionante, indigesto, para dizer o mínimo, e muito revoltante você ver uma criança nessa situação, mas pelo jeito o Donald Trump não está muito preocupado com nada disso e não tem nenhum resquício de humanidade nesse homem. Trazendo ainda assunto internacional, mas voltando o olhar aqui para o Brasil, o presidente Lula continua em contato com lideranças importantes para o Brasil, para o planeta, na verdade. Eu estou falando de um momento em que o presidente brasileiro teve uma reunião bastante longa, uma conversa com o líder chinês, o Xi Jinping, por telefone, uma ligação que durou mais ou menos 45 minutos. Então, nessa ligação com Lula, Xi diz que Brasil e China devem proteger o sul global e fortalecer a ONU, uma declaração bastante simbólica em um momento desse avanço, desses ataques dos Estados Unidos contra o mundo todo. Laura Couto também traz mais detalhes dessa reunião. Laura. Justamente isso. O presidente Xi Jinping afirmou para o Lula que a China e o Brasil devem prezar pelos interesses comuns do sul global e manter conjuntamente o papel das Nações Unidas, a ONU, na atual situação internacional turbulenta. Eu acredito que aí ele esteja se referindo ao Trump e o caos que ele tem causado. O presidente chinês também falou sobre defender a equidade internacional e fortalecer o papel central das Nações Unidas. Vale lembrar que esse Conselho da Paz do Trump é visto como uma tentativa de esvaziar a ONU, né? Por fim, o Xi Jinping disse que a China está disposta a sempre ser uma boa amiga e parceira dos países da América Latina e do Caribe. Já o presidente Lula, por sua vez, anunciou que vai conceder isenção de algumas categorias de vistos de curta duração para os cidadãos chineses. Gabi? Isso. E resta saber também, Laura, se entrou na pauta aquela crise das montadoras de carros por conta dos benefícios da chinesa BYD. As montadoras estão projetando um desmanche no Parque Fabril instalado no país se o governo mantiver essa prorrogação da isenção na importação dos veículos elétricos. Então, a gente vai acompanhar essa histórica também. Um recado agora, nesse final, para você que tem as inscrições do SISU pendentes, hein? Terminam hoje às 23h59. SISU, que é um sistema do Ministério da Educação para selecionar as vagas para as instituições públicas a partir das notas do Enem. Nesse ano estão sendo oferecidas 275 mil vagas em mais de 7.300 cursos de instituições de todo o país. Pessoal, então vai lá, é só acessar o portal de acesso ao ensino superior, fazer o login pelo perfil do GovBR, que você pode fazer a sua inscrição. Boa sorte! E vou me despedir neste final de programa. Laura, minha parceira diária nessa semana durante férias do Rodrigo Viana. Laura, obrigada pela companhia. Valeu, Gabi. Eu que agradeço. Tchau, tchau.
Boa sexta-feira para você que me acompanhou aqui no ICL Urgente, para você que teve paciência, está com saudade de Rodrigo Viana. Daqui a pouco ele está de volta, semana que vem eu te faço companhia junto com Laura Couto mais uma vez. E deixo um recado também para você acompanhar os dados que foram divulgados ontem, gente, num evento que foi assim maravilhoso, com a presença do Castro Rocha, Luiz Eduardo Soares e mais especialistas para pegar os dados da pesquisa do ICL, que ouviu mais de 10 mil pessoas em todo o Brasil, nas áreas de segurança pública, justiça social, religião, enfim. É muito interessante olhar para esses dados e ver o que a gente pode extrair até para o nosso processo eleitoral que está chegando. Então vai lá em icl.com.br/revista, porque essa pesquisa foi encomendada com exclusividade para a nossa revista Liberta, que é a nossa revista digital semanal do ICL. Então, são 4 edições que a gente vai lançar, são super especiais, com análises também dos especialistas de todos esses dados que foram divulgados pelo ICL. Vem aí agora o N2, nessa sexta-feira, muita notícia para ser analisada com o Chico Sá, Roberta Garcia e também os nossos convidados especialíssimos. Segunda-feira estamos de volta com o Urgente, pessoal. Obrigada pela companhia e boa tarde. As previsões do mapa da mina sempre foram muito certeiras, mas nesse ano de 2025 a gente simplesmente acertou tudo. É inacreditável. A gente disse que o dólar ia passar o ano inteiro abaixo de 6 e ia até 5,30, exatamente até onde ele foi. A gente falou que a bolsa bateria um novo recorde, mas que a alta maior da bolsa seria no segundo semestre, exatamente como aconteceu. A gente falou que a curva de juros começaria flat e depois ela inverteria, e é o que daria um impulso para a bolsa. Exatamente o que aconteceu. A gente nunca acertou tanto. Enquanto isso, a turma da Faria Lima, mais uma vez, errou tudo. Fizeram previsões do dólar acima de 7, fizeram previsões completamente erradas para a bolsa. O que não é uma propaganda bem feita daquela turma? Mas quem acertou tudo tá aqui no ICL, tá aqui no Investidor Mestre. E a notícia boa é que esse ano, dia 29 de janeiro, uma quinta-feira, tem o Mapa da Mina 2026. E você não pode perder. Não só porque é o evento que mais acerta as previsões, mas também porque é o único gratuito e que quer o seu melhor. E não vender produto de COI, CDB, etc. para vocês. A gente quer que você possa administrar bem os seus investimentos.